Muito boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Antes de nós começarmos, eu gostaria de agradecer ao nosso irmão dirigente que nos recebe esta noite, a muitos de nós, a todos. Queria dizer da minha alegria de estar pela primeira vez aqui nesta cidade, que possamos ter no futuro outras visitas também, quem sabe, e dizer para vocês que nós temos um tempo para fazermos um estudo. O tema do nosso estudo é um tema simples, chama-se Jesus, o terapeuta. Normalmente, nós temos uma visão a respeito de Jesus como espíritas, não é verdade? A primeira lembrança, talvez importante para nós, é nos recordarmos que o Espiritismo está conosco, devidamente plantado no seio da humanidade, desde o 18 de abril de 1857. E o Espiritismo tem uma profunda ligação com o que nós conhecemos como o Espírito de Verdade. Já ouviram falar? O Espírito de Verdade é Jesus de Nazaré. De tal maneira que ele lá atrás, quando esteve conosco há 2000 anos, ele dizia, diante da nossa ignorância, diante das nossas limitações, que um dia, já que ele naquela época não podia explicar todas as coisas, ele nos deixou desde então um imenso legado de luz e de verdade, de esclarecimento e como um norte para que cumpríssemos aquelas coisas que ele havia sugerido, e este norte nos conduzindo como uma bússola segura para a evolução espiritual. Mas como nós éramos ainda mais limitados do que hoje, ele deixou a ideia de que um dia ele nos deixaria, nos enviaria um Consolador. O Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo. Isso tudo vocês lembram, vocês têm ideia, não é verdade? Quando a gente pensa em Jesus, nós temos sobre ele muitas informações, mas nós não conhecemos ainda a sua profunda realeza espiritual. Nós temos as notícias que ele deixou dele próprio, como o Filho do Homem, como o pastor de todas as ovelhas, como o Cordeiro de Deus. E ele também deixou para nós a ideia de ser ele o responsável pela nossa evolução. Na essência, os responsáveis pela nossa evolução somos cada um de nós, que somos aos bilhões na Terra. Mas ele é o coordenador deste orbe. Como espírito de verdade, ele é um espírito de uma natureza superior, desde antes do planeta Terra se resfriar por completo. Se nós utilizarmos a figura do Big Bang, ou da grande explosão, que se deu há 13,7 bilhões de anos atrás, quando fora por ocasião de 4,5 bilhões de anos atrás, nós vamos ter a formação da Terra, a formação do sistema solar e da Terra que pertence ao sistema. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos dá uma ideia, que é a ideia de que quando a Terra, fazendo parte do contexto do sistema solar, se resfriava, Jesus já era um espírito de natureza crística. Se nós olharmos a classificação dos espíritos na codificação kardeciana, no próprio livro dos Espíritos,
nós vamos ver a ideia dos espíritos puros no topo da evolução espiritual. Não é assim? Nós estamos lá bem distantes disso, como que do outro lado da escala. Mas os espíritos puros, eles não são todos iguais. Dentro da hierarquia dos espíritos e da condição de espíritos puros, existem os que estão no auge desta condição espiritual. São os espíritos puríssimos, são os devas arcangélicos, são os espíritos crísticos. Qual é a diferença? É como se eles já tivessem vivido toda a evolução espiritual, realizado tudo o que cabia a um determinado filho de Deus de cumprir no universo. Já não estamos falando mais da Terra. E nós nos lembramos que ele é um desses espíritos. E Deus outorga tão somente aos espíritos puríssimos, devas arcangélicos, Cristos de Deus, a condição de coordenar a formação, a evolução e tudo que do ponto de vista geográfico, tudo que da sua estrutura e tudo no sentido moral e espiritual que tem a ver com aquele orbe, com aquela morada da casa do Pai e com todos daquela humanidade que ali são como que convidados a fazerem neste orbe grande etapa da sua evolução espiritual. Não toda, necessariamente. Muitos de vocês, inclusive, podem ter vindo de outros mundos, estando aqui já há muito tempo, mas não estando aqui desde sempre. E no futuro, a mesma ideia. Podemos permanecer aqui por incontáveis milênios ainda, mas numa certa altura, por necessidades evolutivas, nós estarmos num mundo distante, cumprindo lá uma outra etapa da nossa evolução espiritual. Então, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel é quem nos diz a respeito de Jesus, de que há bilhões de anos atrás, quando a Terra ainda era uma massa incandescente, Jesus já era crístico, e a ele foi dado construir o planeta. Qual o planeta? O nosso. Mas e os outros planetas? Há outros Cristos, espíritos puríssimos, que nós não temos conhecimento. O espírito desta grandeza que nós conhecemos se chama Jesus de Nazaré. Os de outros orbes, e querem ver que coisa curiosa? Se nós pensarmos no sistema solar, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno, Netuno, Plutão e assim por diante, nós temos em todos esses domínios humanidades. Mesmo que até então os pesquisadores da astronomia e da astronáutica não tenham chegado a concretizar as evidências de que existem humanidades nesses lugares todos, elas existem. Só que elas são diferentes. As pessoas nesses lugares não têm corpos físicos. As estruturas das cidades, das comunidades, não são como nós temos aqui. Constituídos, tudo isso de matéria densa, que é a única coisa que nós conhecemos melhor. E é a única coisa que os pesquisadores da ciência chamada astronomia conseguem verificar. Tudo que não é material suficiente não se consegue detectar. O exemplo é aqui nosso da Terra. Não existe um mundo espiritual aqui do lado. Nós não temos um umbral médio, um umbral inferior, um umbral superior.
nós não temos as trevas e as zonas abissais, nós não temos a esfera de arte, cultura e ciência, de amor fraterno universal, não temos a mais alta de todas, que é do governo da vida. São esferas espirituais. E a ciência humana, infelizmente, até hoje, não pôde alcançar esta realidade. É vizinha nossa. Quando a gente lembra disso, nós nos lembramos também de uma outra informação de Emmanuel, já não do livro A Caminho da Luz, mas de um livro menos conhecido, mas também livro astro. Dos 88 livros astros, o livro Roteiro é um deles também. E nesse livro, no capítulo Grande Educandário, nós vamos ver Emmanuel nos informando que na Terra somos 20 bilhões de almas humanas. Como nós somos 7,5 bilhões de encarnados agora, nós temos mais ou menos 12,5 bilhões no mundo espiritual. E apesar de tanta gente, apesar de ser este o nosso lar, não me refiro agora à colônia nosso lar, no umbral superior, me refiro ao nosso lar espiritual. Nós não vivemos aqui para sempre. Nós nos acostumamos a raciocinar, quando encarnados, de que a vida é esta. É assim que se vive. Mas nós sabemos que do outro lado da vida, na vida do além-túmulo, também se dizia antigamente, lá é a vida verdadeira. Na verdade, nós utilizamos um corpo físico para que possamos, com ele, viver as experiências reencarnatórias, para que nessas experiências nós possamos obter evolução espiritual, libertação espiritual e estarmos na condição da matéria, procurando adquirir as virtudes e alijarmos de nós mesmos os vícios milenares que nós conhecemos há milênios. Leia-se orgulho, egoísmo, vaidade e todos os demais sentimentos inferiores que destes três principais derivam. Então, quando a gente lembra destas coisas, nós vamos buscando ideias a mais, que não são novas, são ideias antigas, que vão sendo retomadas de tempos em tempos. E por que nós precisamos conhecer melhor sobre a condição de Jesus, o Cristo de Deus? Porque na medida que nós entendemos que Ele não é apenas mais um espírito vinculado aos processos evolutivos de partes da nossa humanidade, Ele é o Senhor, Ele é aquele que tem a incumbência de nos ajudar e acompanhar em todo o processo evolutivo. E nós então nos lembramos que, como a ciência não consegue perceber o mundo dos espíritos até hoje de uma maneira concreta, simples e lógica, nós ainda não possuindo equipamento para a verificação do que existe nas esferas de vida deste planeta, a mesma ciência não consegue alcançar o que existe fora da Terra, nos outros mundos habitados. Para que a gente tenha uma ideia, apesar dos nossos planetinhas vizinhos aqui, existe hoje, pelos caminhos da ciência, a ideia dos exoplanetas, planetas de fora, planetas de outros sistemas estelares, que não da nossa estrela, que é o Sol. Em tudo isto existem humanidades e existem espíritos que governam estes orbes e estas humanidades. Querem ver essa curiosidade a mais? Existem, por exemplo, sistemas
O nosso é um deles. Na medida em que eu tenho um Cristo para cada planeta, nós temos um Cristo superior a todos os outros, que coordena todos os interesses espirituais e materiais do sistema solar. Se Jesus de Nazaré já é quem é para nós, e nós vamos conhecendo ele um pouquinho melhor a cada etapa, vocês imaginem o que significa a condição de um espírito crístico puríssimo, mas que agora coordena com os demais os interesses do sistema solar. E a coisa para aqui? Não para. O que a gente pode supor? Aonde que está estruturado o nosso sistema solar? Numa galáxia. Como se chama a galáxia sobre a qual nós aprendemos alguma coisa na escola? Vocês lembram disso? Via Láctea. É uma galáxia grande? Não é. É uma galáxia média. Só que tem um detalhe. Nos dias de hoje, uma galáxia média como a Via Láctea, vocês sabem quantas estrelas tipo Sol nós temos nela? Podem dar palpite. Alguma ideia? Vocês imaginam uma estrutura do universo chamada galáxia média Via Láctea? Ela tem 200 bilhões de sóis. Igual ao Sol nosso aqui, só que uns maiores, outros menores, e ao mesmo tempo que nós temos os planetas que orbitam em torno do Sol, nós temos os planetas, chamados de exoplanetas, que orbitam em torno de todas as estrelas. Se eu falar o nome de uma delas, vocês vão lembrar. Uma tal de Capela. Ah, falou em Capela, espírita já sorri. Não é verdade? Porque ele se identifica. Poxa, ela pode estar a 42 anos-luz daqui, e está. Mas eu já sei alguma coisa sobre ela. Eu sei que teve uma turma grande que não vivia na estrela, vivia em um planeta que orbitava a estrela, tanto quanto a Terra orbita em torno do Sol. E veio uma turma grande que não podia mais continuar lá. Por quê? Porque faltava condições morais para acompanhar a maioria que vinha fazendo aos milênios a evolução espiritual naquele orbe chamado de Capela. Pois bem, o que isso tudo tem a ver conosco? Esta galáxia tem 200 bilhões de sóis. Mais um que talvez vocês se recordem, mas é menos provável, chama-se Sírius, Alfa de Sírius. Existe a Alfa, que é bem grande, uma estrela azul, e a Beta, que a gente chama de Betinha, porque ela é pequenininha. Alfa e Beta evoluem juntas, e elas não param. E lá também tem uma humanidade. E esta humanidade de Sírius tem relações espirituais com a nossa humanidade. Para vocês terem uma ideia, informações precisas, como no livro Universo e Vida, publicado pela FEB há alguns anos atrás, prefácio inclusive de meu pai, vocês vão ver o espírito de Pascal, sob o pseudônimo de Áureo, dizendo alguma coisa relevante a estas vinculações e ao princípio da solidariedade entre as humanidades, entre os mundos. A ideia de que Maria de Nazaré e José, Ana e Simeão, são espíritos que vieram de Sírios ajudar quando Jesus esteve aqui há 2000 anos. Para que tenhamos uma ideia, Capela, na época, já era um mundo muito elevado, mas para a grandeza de tudo que dizia respeito à vinda de Jesus, ele chama
um espírito maravilhoso que é Maria. Chama José, chama Ana, Simeão e alguns poucos outros. Vieram todos contribuir, para que a gente tenha mais e mais noções a respeito da nossa Via Láctea. Mas eu pergunto mais uma questão astronômica para vocês. Qual é a galáxia vizinha? Ah, tem vizinhança? Claro, tem vizinhança em tudo. O universo é cheio de corpos celestes, especialmente estrelas e planetas. Fora asteroides, cometas e outras questões mais simples. E aí eu pergunto para vocês, qual é a nossa galáxia vizinha? Ela não fica muito longe, mas também não dá para ir de bicicleta. Aí eu pergunto para vocês, como se chama? Andrômeda. Andrômeda. Qual é a importância? É uma galáxia monumental. E ela tem 1 trilhão de estrelas. 5 vezes a população estelar da nossa Via Láctea. E aí eu pergunto para vocês, a galáxia Via Láctea também tem um Cristo. Então repara como a coisa se organiza. Os planetas têm com suas humanidades. Jesus é o que diz respeito à Terra. Não é assim? O sistema solar tem um Cristo que governa o sistema inteiro. E esse sistema, que é parte da galáxia Via Láctea, esta galáxia, como todas as galáxias, tem os seus Cristos também. E quanto maior a responsabilidade, o que significa? Maior a grandeza do Espírito, maior o preparo. Deus não outorga a um espírito sem preparo, como que de improviso, levar adiante o processo evolutivo de bilhões e bilhões dos seus filhos. Quando a gente lembra esse tipo de organização, mesmo que a gente agora tenha ido lá fora, para Andrômeda, a galáxia de Andrômeda, que tem 1 trilhão de sóis, tudo isto é organizado, e os espíritos melhores, os espíritos do ápice do processo evolutivo espiritual, são eles que comandam, são eles que dirigem, são eles que amam de uma maneira tal as suas humanidades, que eles são há milênios os grandes encarregados de nos levar, facilitando para nós o processo evolutivo espiritual. Na medida que nós nos situamos desse modo, nós começamos a voltar para trás e a nos lembrarmos de algumas coisas que Jesus nos ensinou. Agora que a gente se situa melhor sobre a condição destes seres e para nós a de Jesus, nós vamos nos recordando de vivências que ele teve. Jesus mora aonde? É uma outra informação interessante. Jesus mora em alguma esfera elevada da Terra, no mundo espiritual? Podíamos pensar que sim, mas ele não mora aqui. Moram nessas esferas mais altas espíritos mais elevados, muitos deles de condição pura, mas não crística. Querem ver uma curiosidade? Só dirige um orbe e uma humanidade quem é crístico, quem evoluiu em linha reta, como nós dizemos. E esta é uma ideia para nós guardarmos. Se outros espíritos evoluem e alcançam uma condição de pureza, mas dependendo da trajetória que tiveram, eles farão muito como co-criadores, mas eles não dirigirão orbes, humanidades. E aí nós começamos a lembrar daquela questão da pergunta: onde vive Jesus? O que vocês acham?
no Sol. Então no Sol vivem os espíritos crísticos do sistema solar, porque é este Sol, esta estrela. Então se eu pensar em Júpiter, que é o maior de todos, um planeta gasoso, imenso, dizem que a humanidade de Júpiter é a mais evoluída do sistema. O Cristo de Júpiter vive aonde? Também no Sol. Todos os Cristos do sistema solar vivem no Sol. E o nosso também. Então quando ele veio há 2000 anos, ele fez uma longa viagem? Fez. São milhões e milhões de quilômetros de distância. E foi se preparando para poder viver aqui um punhado de anos. E viver num sacrifício indizível por nós. Por quê? Vocês lembram numa ocasião que Jesus dizia: ó raça de víboras, até quando me fareis sofrer? O que ele estava? Ele tinha ideia de tudo. Ele estava lembrando da nossa condição de indigência moral. Não exatamente quanto a uns e outros, mas em termos de uma maioria. Justo a humanidade que ele conhece há tanto tempo e que amorosamente ele vem acompanhando e sendo um facilitador do processo da nossa evolução e com evolução a conquista futura da felicidade. De tal modo que o Sol, que é a estrela deste sistema, ele abriga todos os Cristos relacionados ao sistema. E é curioso, as informações que chegam nos dão conta de que eles também não vivem na fotosfera, na superfície do Sol, onde a temperatura é de milhares de graus Celsius. Eles vivem no âmago da estrela. E aí a temperatura é inimaginável. E quando a gente pensa assim, a gente pensa, não há estrutura de matéria, praticamente, que resista a esse tipo de temperatura. Portanto, eles vivem ali em essência espiritual. Nem perispírito, como nós concebemos aqui, eles possuem em moldes semelhantes. Porque perispírito é estruturado. Tudo que é estruturado é material. Pode ser semimaterial, mas é material. E isso não resiste a temperaturas tão altas. Quando ele veio se preparando, se revestindo de túnicas iônicas, depois atômicas, depois moleculares, até ter a condição de ser como nós o vimos numa altura há 2000 anos atrás. Quando eu digo nós o vimos, é no sentido daqueles que tiveram como que a permissão de viverem naquela época e de acompanharem de algum modo todas as coisas extraordinárias que ele realizou por nós. Quando a gente pensa Jesus o terapeuta, qual é a ideia? Que tipo de espíritos nós somos? Sadios? Será que nós somos espiritualmente, moralmente, fisicamente sadios? Não somos. Isso aqui é um exemplo de humanidade? Eu perguntaria para vocês. Se alguém estiver conversando lá em Júpiter ou Saturno, um perguntando para o outro, qual seria um mundo que eu podia ir para tirar umas férias? De 300 anos. Porque férias, para certos espíritos, é uma coisa mais prolongada. Apesar de que férias, entre aspas, espíritos superiores não fazem isso. Aqui sim, lá não. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que algum espírito lá de longe, de um outro planeta do mesmo sistema, vai sugerir, não, venha para a Terra. A Terra é maravilhosa. Num certo sentido ela é, mas não para espíritos de uma certa natureza. É como se nós quiséssemos, pensando no universo como um todo,
no sistema solar como um todo, num grau menor, e pensássemos assim: eu queria tirar férias e visitar uma cidade linda, que tal Paris, que é a cidade luz? E aí você imediatamente pensa na Torre Eiffel, não é verdade? No Museu do Louvre, na Avenida da Champs-Élysées, que é muito famosa, e outros lugares e museus muito lindos da cidade luz, que é Paris. Se você vai a Paris, numa oportunidade rara, você vai fazer questão de visitar o Hospital de la Salpêtrière e ficar todo o tempo da viagem dentro do hospital, visitando os corredores, os pacientes? Claro que não. O nosso interesse é outro. A Terra é um grande hospital. Então isso aqui não é lugar para outra coisa, senão para a recuperação nossa, a recuperação moral e espiritual que nós carecemos. Ah, mas nós somos tantos assim e tudo é doente? É. Você falou em 20 bilhões no total. Todo esse grupo de espíritos humanos que tem vivido na Terra sucessivamente são espíritos com dificuldades que precisam ser superadas. E quando Jesus vem, ele vem como terapeuta. Ele vem nos falando de coisas que nós precisamos conhecer. Ele vem nos dando instruções que estão definitivamente como que guardadas nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Não é assim? Tudo que nós temos nos 3 evangelhos sinóticos e o evangelho de João à parte, são considerações de Jesus por nós. Afora, quantas vezes ele esteve perante a multidão, procurando cuidar dos paralíticos, dos lunáticos, dos cegos, dos surdos mudos, da hemorroíça, que é um exemplo lindo à parte. Quantas curas maravilhosas ele realizou. Mas ele não apenas curava as limitações físicas. E nós sabemos que as limitações físicas, muitas vezes, são uma peça importante da nossa recuperação espiritual. Mas ele conversava com os doentes e dizia, por exemplo: olha, estás curado, vá, mas não peques mais. Estás melhor, estás curado, a tua fé te salvou. Todas estas coisas são relevantes. Quando Jesus fala de fé no Evangelho, ele não está se referindo a uma crença cega. Ele não está se referindo à ideia: eu sou cristão, e eu sou cristão numa certa condição de muita intensidade, e por isso eu tenho muita fé. Não é este o sentido. É fé no sentido da palavra grega, fides. Fides significa fidelidade. Fidelidade não é uma questão matrimonial, conjugal, afetiva. Estamos falando agora de fidelidade às leis de Deus. Então, quando ele dizia: a tua fé te salvou, é porque ela ainda apresentou uma doença. Mas na medida que ela era, já há algum tempo, como que uma seguidora dos prepostos que falavam sempre sobre a importância de seguirmos as leis de Deus, o que acontecia? Ele sabia a quem ele podia dizer isto. E ele vinculava esta fé de crença no sentido das leis de Deus e ao seu cumprimento, a ideia de que ele podia tê-la curado, como o fez, e fez a muitas pessoas. Querem ver uma outra questão importante? É a questão do perdão. Quantas vezes Jesus deixou claro para nós a importância do perdoar 70 vezes, 7 vezes, porque alguém havia lhe perguntado se 7 vezes seria suficiente. E ele, conhecendo a nossa natureza, as nossas limitações morais, o nosso atrelamento
kármico uns aos outros, em função de erros sucessivos no passado, ele tratou de deixar claro: querem ser felizes, querem viver a libertação espiritual definitiva? Perdoem. E mais ainda, perdoemos para que sejamos perdoados. Porque assim, todos que são culpados vão se diluindo em suas questões interpessoais, todas elas de fundo espiritual e moral, e estas coisas dissipadas vão trazendo para nós um grau de libertação que importa que alcancemos. E a grande condição para isto é a condição do perdão. Quando Jesus dizia, por exemplo, sobre que a mão direita não soubesse o que a outra mão fazia, propondo para a nossa humanidade, daqueles tempos aos dias atuais, para sempre, sobre a humildade. Ele sabia o que esta virtude, alcançada por qualquer dos seus do rebanho, favoreceria para a conquista da felicidade. Há um espírito amigo que diz: filho, a humildade abre as portas dos céus. Vou contar uma história breve. Durante mais ou menos uma década, no Rio de Janeiro, nós participamos de reuniões de materializações de espíritos, com uma médium querida, chamada Yolanda, desencarnada há muitos anos, em casa de Dona Zilá Chaves, viúva de Dr. Túlio de Saboia Chaves, que era médico, homeopata e membro da Academia de Homeopatia na época. Eu não o conheci pessoalmente. Eram vários os espíritos que se materializavam, mais ou menos uns 20 a cada noite, tomando do ectoplasma de Yolanda, revestindo o seu perispírito e se comunicando conosco. Enquanto nós conversávamos com eles, eles estavam usando o ectoplasma da equipe para cuidar de pacientes que nós nem conhecíamos, internados em hospitais do Rio de Janeiro, e pacientes desencarnados, com graves problemas no perispírito, internados em hospitais do mundo espiritual. São vários os espíritos e nos tornamos amigos gradativamente. Numa certa altura, depois de muitas manifestações, havia um espírito chamado Tio Paulo. E ele conversava muito pouco com as pessoas. Vinha perto de cada um, cumprimentava, acenava. Eu tinha uma barba grande na época, ele fazia um carinho na barba. Numa certa altura, eu percebi, todos já sabiam, que ele havia sido escravo no Brasil. Quando eu tocava nas mãos de Tio Paulo, era calo puro, calosidade, por causa das consequências do arado, horas e horas da noite para o dia, do dia para a noite. E ele trazia isto, e ele era como um ancião, se apresentava bem que arqueado para a frente. Como eu tive uma formação espírita muito tradicional, meus pais já se conheceram no movimento espírita de Porto Alegre, eu tinha ideia, pelas minhas leiturinhas, que o espírito podia se manifestar perispiritualmente, com o seu perispírito, como desejasse. E eu ficava um pouco impressionado por ele ser um ancião, arqueado e com as mãos tão calejadas. Uma noite eu não resisti. Eram reuniões de 15 em 15 dias. Tio Paulo, posso fazer uma pergunta? E aí eu perguntei assim, de um jeito preconceituoso: Tio Paulo, por que o senhor vem assim? Como se esse jeito não fosse próprio. Porque eu achava que todo mundo que desencarnava podia se apresentar de uma maneira jovial, de uma maneira saudável, de uma maneira feliz e sem nenhuma dificuldade que relembrasse dramas vividos antes, como suas mãos calejadas
nos informavam. E aí ele parou, com muita paciência, e disse assim: filho, antes eu tive uma vida em França. Eu era médico, frequentei as melhores academias de ciências e de medicina de Paris, o que não é pouca coisa. Ele dizendo: eu fui um bom médico, ajudei tanto quanto eu pude os meus pacientes. Sérgio, se eu quisesse, eu poderia vir aqui de jaleco branco, de avental branco, não sei como é que vocês chamam aqui, com algumas canetas, um estetoscópio, podia me apresentar em função daquela experiência que me foi muito útil do ponto de vista espiritual. Mas, Sérgio, nada se compara ao que eu vivi no Brasil. Nascido em África, transportado em navios negreiros para cá, sofri imensamente nas mãos dos homens brancos. E foi nesta experiência, Sérgio, programada pelos espíritos elevados, que eu reagi muito bem, no sentido de resignação, de aceitação, de tolerância e de perdão, quanto aos que reiteradamente me faziam mal. A vida inteira se passou. E quando eu desencarnei muito melhor do que quando eu na Terra chegava novamente. Em que sentido? A humildade. E foi esse espírito que naquela altura me disse: Sérgio, a humildade abre as portas dos céus. E aí, quando ele diz isso, ele ao mesmo tempo me diz: olha, eu vim do céu, porque eu alcancei esta condição, seja a condição espiritual melhor que a gente possa imaginar, e eu venho nas reuniões procurando trazer a minha contribuição aos doentes. Mas a ideia clara de que se relaciona humildade, perdão, resignação e tolerância a virtudes espirituais. Não há um reino prometido por Jesus? O que ele dizia para que nós conquistássemos este reino? Quais foram as diretrizes? São todas elas de fundamentação moral. Vocês entendem isto? O Evangelho de Jesus não é liturgia. O Evangelho de Jesus é para acordar em cada um de nós o anjo que dorme, que é a nossa essência divina que todos nós temos. Muito bem, eu estou olhando para o relógio está olhando para mim, e eu percebo que eu devo me encaminhar para o final. E aí eu vou lembrando de uma outra história. Vocês conhecem Natanael ben Elias? Houve um episódio lindo. Vocês conhecem a ideia da casa de Pedro? A primeira casa do caminho, a primeira igreja, se nós pusermos a palavra, igreja legítima do Cristo e verdadeira. Pedro abriu a sua casa. Onde é que nós vamos aprender sobre esse contexto? No livro Paulo e Estevão, mais um livro astro da coleção de 88 deles. E ali nós vamos aprendendo que eles recebiam na casa de Pedro os doentes todos da comunidade, os leprosos, os lunáticos, ancenianos, os paralíticos e assim por diante, cegos, surdos, mudos e assim por diante. Na casa de Pedro funcionava o primeiro mártir do cristianismo. Quem foi? Centro Espírita é escola. Vou contar até 3. 1, Estevão.
Não é assim? Enquanto eles davam alimento, repouso, conforto, medicamentos fluídicos para os doentes da época, ao mesmo tempo, eles escutavam a palavra amorosa de Estevão, que é a palavra da boa nova que Estevão divulgava na casa de Pedro. Releiam o livro Paulo e Estevão. Nós não podemos desencarnar sem lermos um conjunto de obras afora a base kardeciana. Um deles, talvez o mais importante de todos, se chame Paulo e Estevão. Mas por que eu lembrei disso? Numa certa altura, havia o chamado paralítico de Cafarnaum. O paralítico de Cafarnaum tem esse nome diferente que eu contei para vocês. Numa certa altura, ele que nunca tinha podido andar, ele é levado para a casa de Pedro para ser curado. E aí a casa de Pedro estava abarrotada de gente e não tinha como que este irmão fosse levado para dentro, porque Jesus estava ali, curando os enfermos dentro da casa do caminho que é a casa de Pedro, naquele dia, naquele entardecer. E aí eles tentam de um jeito, tentam de outro jeito, vão por aqui, vão por ali, nada de conseguirem entrar. Pegam umas escadas, sobem no telhado, retiram algumas telhas. Olha a vontade de ajudar o amigo. E eles dão um jeito com os panos de fazerem Natanael descer. Quando ele desce ao piso da casa onde Jesus estava, ele está nos pés de Jesus. Por algo que não é coincidência. Porque naquela época, quanto aos interesses de tudo aquilo que foi vivenciado ali, nada foi como que casual. E aí o que acontece? Ele começa a olhar para Jesus. Jesus olha para ele, a multidão lá dentro, né, percebe aquele momento singular, e aí Jesus olha para ele e pergunta: o que queres de mim, Natanael ben Elias? E aí Natanael se surpreendeu: mas mestre, eu sou um forasteiro aqui, e tu sabes o meu nome inteiro. Olha que coisa linda de Jesus. Eu te conheço desde sempre, como conheço desde sempre todas as minhas ovelhas. E aí Natanael já viu que agora a questão era diferente. Pois bem, Jesus pergunta de novo: Natanael, o que queres que eu faça? Eu quero ficar curado. Jesus pede para ele repetir, perguntando novamente: o que queres de mim? E ele repete: eu quero ficar são. É isto que tu queres? Jesus estende a mãozinha, e numa coisa tipicamente de o fluido mais puro que já tivemos na humanidade, este fluido manipulado por Jesus entra na estrutura orgânica do paralítico de Cafarnaum, e ele começa a perceber uma vitalidade nova. Ele começa a se ajeitar, se levanta, se surpreende com aquilo tudo, porque ele tinha ouvido falar das outras curas. E aquilo era uma confirmação para ele. E aí ele agradece e vai embora. Os amigos dele também saem correndo, pulando de alegria, porque haviam conseguido o que desejavam. Nesta altura, toda aquela tarde de trabalho a favor dos doentes, aquilo vai se encerrando naturalmente. E aí a casa se esvazia. Numa certa altura, Pedro estava bem que do lado de fora, e ele começa a perguntar: quem viu Jesus? Onde está o Cristo? Porque Pedro estava exultante de alegria, porque era a casa dele, e ele viu todos esses prodígios acontecendo ali. Pois bem, ele começa a procurar nas redondezas, até que ele olha lá longe a figura de Jesus e todo um conjunto de luminescências
fazendo parte, como se irradiando de Jesus. Ele corre e vai chegando perto do Cristo. Quando ele chega bem perto, ele percebe Jesus entristecido. Ele não entende isso, porque ele, cheio de felicidade, pelo que havia acontecido em sua casa, e ele vê Jesus que promovera tudo aquilo triste, ele chega mais pertinho e vê Jesus com poucas lágrimas escorrendo em sua face. E aí ele começa a se movimentar emocionalmente, começa a ficar tenso e diz: mas mestre, depois de tantas coisas lindas, tu estás triste. Tipo o contraste, eu estou tão feliz e tu estás tão triste. Aí Jesus mantém um pouco do silêncio e aí ele diz: Pedro, nós estamos aqui conversando agora. Tu te lembras daquele moço que veio do telhado e foi curado da paralisia? Tu te lembras que eu perguntei a ele 3 vezes o que ele queria? Ah, lembro. Todos nós fomos testemunhas vivas disso. Pois bem, nós estamos agora aqui conversando sobre ele e ele está numa taverna junto de mulheres de vida fácil e junto daqueles mesmos amigos, bebendo sem parar e comemorando aquilo que você viu daquela forma. E aí Jesus diz a frase conhecida: Pedro, eu não vim para isto. O que a gente deixou isto para o final? Para que nós não percamos de vista que corpos são estruturas transitórias, materiais e perecíveis. E não é isto. Se a saúde humana, física, importa, porque é a nossa vestimenta e ela tem um caráter facilitador evolutivo, é uma coisa. Mas nós não podemos substituir a importância da evolução moral pelo bem-estar orgânico, físico, de curas pela medicina acadêmica ou pela medicina espírita, em relação ao essencial. Devemos buscar tudo, favorecendo todos os 3 grandes níveis da vida humana: corpo físico, perispírito e alma. Mas qual é a prioridade? Por que Jesus veio? Ele bem que curou milhares de pessoas, mas ele veio mostrar o caminho como terapeuta para que nós não adoecêssemos mais. E quem sabe, ele não precisasse voltar. Então, quando a gente lembra de Jesus terapeuta, nós gostamos de fazer umas lembranças a respeito da figura sublime de Jesus e de algumas questões pontuais em meio a um universo de amor que ele apresentou para nós todos há 2000 anos atrás. E agora, como espíritas, aprendizes do Evangelho, nós vamos gradativamente conhecendo melhor, para que este conhecimento seja trazido para o altar dos nossos corações. Estarmos no Espiritismo é uma coisa, frequentarmos as reuniões públicas e as palestras é algo parecido, mas o Espiritismo tem que vir por atitude nossa, para dentro das nossas almas. Só assim nós vamos nos transformar. Só assim nós vamos dar os passos decisivos para ali adiante sermos mais felizes do que somos, libertos das circunstâncias reencarnatórias que nos têm atrelado a vidas físicas de muito sofrimento. Muito obrigado a vocês, que Jesus os abençoe e que no futuro, quem sabe, como irmãos e como amigos, nós possamos nos encontrar novamente. Muito obrigado. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.
edificando.